O que fazer se você perder o rapto ou arrebatamento da igreja? Mensagem do pastor Benny Hinn da igreja Orlando Christian Center, Flórida, traduzido pelo pastor Kendley Freitas na cidade de Atlanta, em setembro de 1994. O nosso assunto hoje é o que fazer se você perder o arrebatamento da igreja. Esse ensino não é muito comum, mas deixe-me lhes dizer uma coisa. Quando o arrebatamento acontecer, milhares e milhares de pessoas agradecerão por este ensino, porque vai orientá-las no que fazer. Elas poderão ser alguns dos seus mais queridos parentes, ou amigos mais próximos, talvez. Você sabia que depois do arrebatamento não vai existir nenhum novo nascido deixado na face da terra? Como poderão então as pessoas que aqui ficarem saber sobre o que virá a acontecer? Quem lhes falará? Qual ministério de TV vai continuar indo para o ar para falar-lhes? A quem eles irão para obter respostas para suas perguntas? E o que você faria se a sua esposa desaparecesse e no dia seguinte você lesse nas primeiras páginas dos jornais de todo o mundo que outras milhares de pessoas no planeta desapareceram também? Você não gostaria de saber o que aconteceu com elas? E ainda mais, não gostaria de saber como se unir a elas? Não gostaria de ouvir de alguém que ainda existe uma esperança? E o que você pensa do desaparecimento de todos os bebês? Você está consciente de que no arrebatamento todos os infantes irão subir? Deus não deixará os inocentes para trás. E você já pensou sobre isso? Como os pais e mães reagirão diante do desaparecimento dos seus bebês? Vamos estabelecer uma coisa primeiro. Arrebatamento é um fato. Você acreditando ou não, ele é um fato. Ele vai acontecer. O testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo em João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Deixe-me dizer uma palavra para os que vão ouvir esta gravação depois do arrebatamento. Eu estou falando muito sério. Sim, falo sério com vocês, queridos irmãos. Houve tempos em que ríamos juntos, mas esse assunto que estou ministrando a respeito é muito, mas muito sério. Importante mesmo. Uma segunda palavra que eu preciso falar é que existe esperança depois do arrebatamento. O Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. O Senhor deixou bem claro: na minha casa há muitas moradas. Se assim não fosse, eu diria para vocês, e eu estou voltando para buscá-los. Isto é o testemunho do próprio Jesus sobre o arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4. E saibam que nem por um momento eu me senti tentado a pregar um sermão sensacionalista. Não, não, senhores. Isto é uma das coisas mais importantes que nós podemos deixar para aqueles que perderem o rapto. É de importância vital. Você já pensou que esta gravação, ao ser ouvida depois do rapto, poderá trazer salvação para aqueles que ficarem? Quando já não houver mais ninguém para lhes ensinar o que fazer e para lhes dizer por que isto aconteceu, então entendamos todos nós
o corpo de Cristo e aqueles que ficarem depois do rapto. O arrebatamento é uma realidade das Escrituras Sagradas. E na primeira carta aos Tessalonicenses 4,16 está dito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Digo aos salvos que irão subir e aos que ficarem que o arrebatamento é uma coisa que já aconteceu antes. O primeiro arrebatamento foi o de Enoque no livro de Gênesis. E o que significa arrebatamento ou rapto? Na verdade, estas palavras não existem na Bíblia, mas existe o significado delas. Ser arrebatado significa ser removido, ser tirado da terra e levado para o céu, literalmente pelo poder de Deus. O segundo arrebatamento é o de Elias, e ele não foi raptado num piscar de olhos, pois Eliseu viu-o subir, mas ele foi levado. Isto é arrebatamento. O terceiro que conhecemos nas Escrituras é o do próprio Senhor Jesus Cristo. Depois da manhã da ressurreição, ele foi arrebatado aos céus e voltou à terra naquele domingo à noite e disse aos seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Este foi o primeiro rapto no Novo Testamento. O quarto arrebatamento está registrado em Mateus 27, onde narra que os santos da velha aliança ressuscitaram com Cristo e estiveram visitando pessoas em Jerusalém enquanto Jesus subiu ao Pai, e depois se uniram ao Senhor. O quinto rapto foi o de Paulo, apóstolo. Ele foi levado ao terceiro céu. E você pode dizer: mas ele não permaneceu lá. Porém, queridos irmãos, tendo ele permanecido lá ou não, Paulo foi arrebatado sim. Jesus também não permaneceu no céu depois da sua primeira ascensão. E quando isto aconteceu, lembram-se quando ele viu Maria Madalena e disse: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus? Naquela mesma noite, ele voltou e disse: todo poder me foi dado. Isto foi um arrebatamento? Da mesma forma, aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele disse: fui levado ao terceiro céu, e vi ali coisas inefáveis que não posso falar a respeito. O sexto rapto, relatado nas Escrituras, ainda está por acontecer, aleluia, e é sobre este acontecimento que nós estaremos falando neste instante, na continuidade desta mensagem. O arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo, quando o corpo de Cristo será levado em sua totalidade para o encontro com o noivo. E o sétimo rapto das Escrituras será dos 144 mil descritos no livro de Apocalipse. A Bíblia relata sobre 7 arrebatamentos, dos quais 5 já aconteceram. Portanto, 2 ainda estão por acontecer. Ó Deus, 5 arrebatamentos já aconteceram. Então, qual a razão para a dúvida sobre o assunto? Isto não é um problema para Deus. Ele já o fez 5 vezes, e eu me regozijo, porque eu serei um dos 6º arrebatados. Aleluias! E vocês? Porém, aqueles que vão ficar, não sentem alegria sobre isto como nós sentimos, porque não vão estar conosco onde estaremos. Mas eu trago boas novas. Ainda assim, vai existir esperança. A Bíblia diz claramente que quando acontecer o arrebatamento, este evento será mais chocante de todos os séculos da história. Será o mais dramático. Imagine como será quando milhares e milhares de pessoas desaparecerem. 1 Coríntios 15:51 diz as seguintes palavras:
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Povo de Deus que me ouve, alguns de vocês não vão passar pela morte física. Vocês nunca terão funeral. Aleluia! Sabem, Deus arrebatou um homem recentemente e enquanto ele estava no céu, o Senhor Jesus lhe disse: eu estou voltando ainda no seu tempo de vida. E sabem qual é a idade deste homem? Ele está com 70 anos de idade. Alguns de vocês que já estão com 50 anos não terão um funeral. Na verdade, muitos de nós não seremos velados num serviço de funeral, porque o texto diz: nem todos dormiremos. Que quer dizer, uns morrerão, mas outros não. Glórias a Deus! E no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, da última trombeta, pode ser que você esteja tomando seu café da manhã, ou talvez você esteja na escola, quem sabe na igreja, num domingo de escola dominical, ou na praia, em um sábado, ou talvez andando pelas ruas, e no momento, num abrir e fechar de olhos, pronto, já aconteceu, a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, o texto quer dizer exatamente o que está escrito. Vocês têm consciência que este será o dia em que os jornais vão usar todos os seus recursos para imprimir com inigualável destaque esta notícia? Lembram-se quando as guerras dos anos 40 chegaram ao fim? As grandes letras vermelhas anunciando o fato? Pois eles dizem que o maior trabalho ao ser realizado pela imprensa será o relato da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. As maiores letras que as empresas têm reservado são para a segunda volta do Senhor. Se você estiver aqui quando a imprensa usar estas grandes letras vermelhas, então você saberá que a igreja amada subiu e você perdeu o maior de todos os eventos que já tomaram lugar sobre a face da terra. E então, desde já, eu lhe advirto seriamente: se você estiver aqui naqueles dias, agarre esta fita e esconda em lugar bem seguro. Esta informação que eu estou dando vai ser confiscada pelo anticristo. Qualquer pessoa que for pega com esta fita contendo esta pregação será morta. A Bíblia diz que muitos morrerão por procurar a palavra de Deus. Por isto, eu estou avisando para aqueles que não subirem no arrebatamento: escondam esta fita. Não permitam que ninguém saiba que vocês a possuem, a menos que vocês conheçam suficientemente bem esta pessoa para saber que é uma crente verdadeira como você. Ouça isso: aviões caindo, trens chocando-se, carros batendo uns nos outros, bebês desaparecendo, esposas sumindo, esposos desaparecendo de suas esposas, filhos desaparecidos. O que vai estar acontecendo neste mundo? Eu diria que não haverá nenhuma família americana que não perderá pelo menos um de seus membros. Simplesmente desaparecerão 8 milhões de crentes aqui na América, inseridos nos lares americanos. Essa nação subirá em grande parte, aleluia. Muito bem, examine o livro de Apocalipse. Deixe-me começar a orientá-lo sobre o que fazer se você perder o rapto da igreja. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse. Alguns de vocês neste auditório podem pensar que tudo está certo com sua vida espiritual. Quero esclarecer-lhe que nenhum membro de igreja que não teve uma experiência genuína de salvação vai ser tirado desta terra no dia do arrebatamento.
Eu não estou pregando somente para os incrédulos que estão ouvindo esta fita, mas para tantos quantos estão em nossas igrejas, hoje mesmo, que vão ficar para a tribulação. E você pode perguntar: quem são eles? Eles são membros frequentadores das igrejas, os quais pensam que Deus é barato demais ao ponto de não incomodar-se com seus estilos de vida. A Bíblia diz: sem santidade e sem testemunho ninguém verá a Deus. Em Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ore, ore. Pode ser que você seja achado digno de escapar de todas estas coisas. Vocês sabem que tipo de crente vai perder o rapto? Homens e mulheres que pensam que são salvos quando na verdade estão na prática do pecado, fazendo isso contra Deus. Estes vão perder o rapto. Aqueles que vivem apartados do verdadeiro testemunho de Cristo, sem santidade, esses não verão a Deus. A Bíblia diz que nenhum covarde entrará no reino de Deus. Jesus Cristo está vindo para uma igreja pura, imaculada e sem mancha. Então você me pergunta: mas o que devo fazer? É melhor que você trate de purificar-se, consertar a sua vida com Deus e adequá-la aos padrões bíblicos. Busque viver segundo os conceitos morais de Deus. Pratique a oração para que você seja encontrado digno para escapar à tribulação que há de vir sobre a terra depois que a igreja subir. Crentes que não oram vão perder o rapto. Não adianta você pedir: pastor, não me diga uma coisa desta. Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. Portanto, não seja displicente ao ponto de ficar de fora do arrebatamento. Certifique-se de que sua vida está em ordem com Deus. Se você não subir, certamente estará inserido na pior situação, no mais terrível problema que o mundo já viu e viveu. Jesus disse que não tiveram dias como esse, não haverá no futuro dias iguais com tamanha tribulação. Nunca houve dias tão terríveis, tão agonizantes, como os que estão por vir sobre a terra. Portanto, eu não tenho tão grandes boas novas que poderão confortar você, mas elas podem pelo menos salvar a tua alma. Se você perder o arrebatamento da igreja, lembre-se, há esperança. É isto mesmo. Você não vai ter dias fáceis, mas existe uma esperança. Você vai ficar face a face com o diabo na terra, juntamente com todos os seus anjos demoníacos. O próprio inferno descerá aqui, mas há esperança. Você passará por tipos de problemas e situações dificílimas, mas há esperança. Você vai ver todas as cidades destruídas por terremotos, mas há esperança. E você geme na alma: meu Deus, como pode existir esperança com tudo isto acontecendo? Deus é tão gracioso que Ele deixou alguma coisa para que você se agarre nela. Ele não é um tipo de Deus que deixa você sem socorro em meio às necessidades, ainda que cercado de tantas trevas. Ele é muito gracioso. Com pragas destruindo os homens em todos os lugares, Deus diz: há esperança. É verdade, mas vai custar a sua vida. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. Todos os santos durante a tribulação irão morrer morte física. O anticristo irá matá-los. É preferível morrer fisicamente do que ser atormentado eternamente. É doloroso, mas eu preciso pregar sobre o tema. Eu não gostaria de estar aqui na terra durante a grande tribulação. Será pior que o comunismo.
será mais pior que o islamismo. Será pior do que qualquer forma de religião colocadas todas juntas. Será pior do que qualquer forma de perseguição que você já ouviu falar. Não existem palavras para descrever tais dias, mas há esperança. Que tipo de esperança podemos ter? É a esperança eterna. Deus ainda oferece a vida eterna, mesmo nas horas de escuridão deste período. Você entende? Agora, porque Deus quer que você esteja incluído no arrebatamento, é para salvar você de passar por dias monstruosos. Jesus disse: ore para que você seja encontrado digno de escapar desse tempo tão mau. Então, cuidado, porque estes dias estão se aproximando. Estes dias em que este planeta, com homens e mulheres, vão enfrentar o próprio Satanás encarnado. Deus não deseja isso para nenhum ser humano, mas alguns vão enfrentar Satanás em carne. Mas eu agradeço a Deus, porque Ele nos preparou, porque Deus nos deu em Cristo Jesus uma saída, e para tanto nos adverte quanto a isto. E louvado seja Ele, porque muitos de vocês que me ouvem não terão de ver Satanás em carne. Mas ainda digo: obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor dá esperança para aqueles que vão ver tudo isso. Se você ficar de fora do arrebatamento da igreja, entenda desde já que tremendas mudanças vão acontecer em toda a face da terra. Entenda que este período de drásticas mudanças serão apenas 7 anos, mas será um inferno aqui. E também entenda que por causa das mudanças, o diabo está na terra agora, agindo mais rápido do que antes, sabendo que seu tempo é curtíssimo. Então, aqui vai o meu conselho a respeito de algumas coisas que você deve fazer. A primeira coisa a fazer é entender que a sua fé em Jesus Cristo poderá até lhe custar a vida ou torturas sobre-humanas, mas sua fé em Jesus Cristo é a única forma de livrar a sua alma da condenação eterna. Se você perder o rapto, fique certo de que os governantes deste mundo vão mentir a respeito do que aconteceu, distraindo vocês. Para vocês que estão ouvindo esta fita, eu digo: eu já terei subido. Vocês já não me encontrarão mais aqui. Mas ouçam esta gravação em secreto, para que não os matem caso a descubram. Se o arrebatamento aconteceu, quem sabe há 1, 2 ou 5 anos atrás, e de alguma forma esta fita lhe chegou às mãos, ou você sabe de alguém que a possui e está à procura desta pessoa para ajudar-lhe a compreender o que aconteceu com sua esposa, pais, filhos ou amigos, e você está completamente sozinho, onde estarão eles? Os jornais dizem que milhares de pessoas no planeta desapareceram, e os governos dizem que podem ter sido seres extraterrestres que os raptaram, ou que o próprio Satanás os matou, porque nós, os crentes, éramos fraquinhos, então fomos facilmente vencidos. Isso tudo são mentiras. A razão por que não estaremos aqui é porque o nosso Senhor Jesus voltou, como prometeu, e nos arrebatou para a sua glória. A razão por que não estaremos aqui é porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui você ficou e pensa constantemente: oh meu Deus, o que aconteceu com a minha esposa, filhos, amigos? Eu fui à igreja hoje e ninguém estava lá, com exceção de centenas de pessoas que, como eu, estão tentando entender o que aconteceu.
Então não hesite mais, ore a Deus. E você pergunta, mas por quê? Como isto pode me ajudar? Eu lhe digo, foi uma vida de oração que nos levou para a glória. Sim, nós não tivemos que passar pelo caminho que você está passando agora, e pode ser que você seja morto por causa de uma oração. Pode ser que você seja morto por aceitar a Jesus Cristo, mas é preferível morrer fisicamente do que ser atormentado eternamente no inferno. Para tanto, repita esta oração: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está vivo e tu podes me ouvir mesmo nesta hora de escuridão. Senhor Jesus, neste momento eu te dou a minha vida e te peço que perdoes os meus pecados e me purifique com o teu sangue. Entra no meu coração, salva minha alma. Senhor Jesus, por favor, perdoa-me, Senhor, por não tê-lo recebido antes, mas agora tem misericórdia de mim e apodera-te da minha vida. Dá-me a segurança da eternidade contigo e ajuda-me a viver para ti, em nome de Jesus. Amém. A segunda coisa que você deve fazer é agarrar a primeira Bíblia que encontrar e guardá-la num lugar muito seguro, porque depois do arrebatamento, Satanás vai certificar-se de que todas as Bíblias foram eliminadas da face da terra, para que então todo homem e toda mulher passem sua eternidade no inferno, sem ter tido como optar por outra coisa nesse período de tribulação. Como o diabo poderá mentir ao mundo se a Bíblia estiver por perto para mostrar a verdade? Ele vai destruir a palavra. Então a segunda coisa que você deve fazer é apoderar-se da Bíblia da sua esposa ou filhas, ou dos avós e pais, e distribuí-las para todos aqueles que você sabe, como você, estão à procura da verdade. A terceira coisa que você deve fazer não é muito agradável. Apocalipse 6:9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E você que perdeu o rapto, vai ver isso acontecer. Isto significa, irmãos, que pessoas depois do arrebatamento da igreja, as que ficarem, vão se decidir por Jesus Cristo, vão pregar a palavra, e a Bíblia nos diz que eles serão mortos por causa disso. Então, aqui vai um conselho para você.